apesar de distantes, mas ouvimos o toque da trombeta, e quando a trombeta ela Amém. toca, ela quer que é um chamamento, uma convocação para uma direção, seja para a guerra, seja para um alerta, seja para o que for. Amém. E depende do sonido da soneta, né, do som da trombeta, entende-se qual é a convocação. A nossa convocação foi para nos reunirmos aqui para ouvir a direção de Deus, o que nós devemos fazer e para onde nós devemos ir. Nós Amém. sabemos, irmãos, que Deus tem falado para nós que somos os trabalhadores da última hora. Deus, Amém. ele nos contratou nessa era agora. Irmãos, isso precisa estar claro para nós. Que o Senhor, Amém. a cada saída, ele saiu 6 horas da manhã, depois saiu às 9, saiu às 12, saiu às 3 horas da tarde. Então, a outra saída seria às 6 horas da noite. Só que às 6 horas da noite é o fim do trabalho. Então, o senhor não precisaria mais sair, mas ele ainda saiu. Ele saiu Amém. ainda porque quer contratar. Ele saiu faltando apenas 1 hora para o término do trabalho. Por que ele Amém. saiu? Porque ele quer contratar. E por que ele quer contratar? Porque ele quer terminar a sua obra. Então, Amém. somos aqueles que Deus contratou na última hora para terminar, concluir a obra de Deus. Eu pergunto a você, alegre por você ter sido contratado? Amém. Por ter sido Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Oh, glória. Ó Senhor Jesus. Nossa, Jesus, eu estava Amém. na praia, ninguém tinha me contratado, mas Deus me contratou. Amém. Amém também. Amém. Amém. Então, irmão, por que ele contratou? Porque ele deseja terminar a sua obra. Verdade. Ele deseja terminar a sua obra. E nós sabemos que a obra do Senhor, como ele revelou lá em Mateus 16, que a igreja dele ela é edificada sobre a revelação de Deus. Deus revela, e aquilo que ele revela vai edificando a sua igreja. Por quê? Porque Amém. Amém, irmão Hélio? Porque a igreja está sendo direcionada pela palavra. E quando a Amém. igreja é direcionada pela palavra e ela obedece essa palavra, então ela está sendo edificada. Amém. Senhor Jesus, eu queria ler aqui uns textos com vocês. Isaías, capítulo 66. Isaías 66. Senhor Jesus. Amém. Do 1 até o 4. Isaías 66, do 1 até o 4. Eu vou pedir para o irmão Roberto ler para nós, por favor, irmão Roberto. Amém, querido. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Amém. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E qual é o lugar do meu repouso? Amém? Amém. Amém. Até o 4, Roberto. Pode ler, Amém, até o querido. 4. Amém. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Nossa, O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim, eu lhe escolherei o infortúnio, o farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei, e ninguém respondeu, falei, e não escutaram, mas
fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Senhor Ele começa a dizer nesse capítulo aqui, irmãos, que o céu é o seu trono. Ele senta. E o estrado, irmão, nós sabemos que é onde o rei descansa, coloca os seus pés e descansa. Que estrado é esse? Aqui diz, a terra é o seu estrado. A terra é o lugar do seu descanso. Aí ele diz, que casa me edificareis vós? Você está dizendo que ele quer descansar, mas qual é o lugar do descanso dele? Ele já falou para nós, irmão. É a sua igreja. A sua igreja é o lugar do seu descanso. Essa igreja ela está na terra para dar esse descanso ao Senhor. Então, eu e você, nós devemos buscar fazer o quê? Edificar a igreja. Porque quando a igreja é edificada, Deus terá o seu descanso na terra. Amém. E edificar nós? O que nós vamos edificar para o Senhor descansar? É a sua igreja. O Senhor disse, sobre essa rocha, sobre a sua palavra revelada, eu edificarei a minha igreja. E eu e você, como trabalhadores dessa última hora, cooperamos com Deus para terminar essa obra de edificar a sua igreja. Por quê? Porque Deus quer descansar. Deus quer ter um descanso nessa terra. Os seus pés, eles descansam nessa terra. Ele é o estrado dos seus pés. Os irmãos estão me ouvindo bem? Nem perguntei. Amém. Então, tá bom, né? Áudio? Amém. Sossegado. Amém, irmão. Só que aqui no final nós vemos, irmãos, um problema. O problema é que cada um quer fazer uma obra diferente, cada um quer fazer algo diferente. E ele está dizendo assim, eu estou falando, eu estou clamando, mas ninguém quer me ouvir. Olha aqui, irmãos. Eu clamei, ninguém me respondeu. Cadê? 4. Falei e não me escutam, não me escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Então nós, irmãos, como essa mulher virtuosa é aquela que não faz mal ao seu Senhor, mas faz o bem. É aquela que dá prazer a Deus. E como é que nós vamos fazer a Ele? Em seguir a sua palavra. Não é verdade? Quando nós obedecemos a sua palavra, ou qual é o filho, irmão, qual é o pai que tem um filho, que o filho, tudo que ele fala, o filho obedece, esse pai não tem prazer no seu filho. Não é verdade? Amém. Esse pai, ele, poxa, tem um prazer nesse filho, porque tudo que o pai pede, ele faz. Assim, devemos ser hoje, devemos ser nós, irmão. Em obedecer a sua palavra, Deus vai ter prazer em nós. Mas, pelo contrário, se Deus estiver clamando, se Deus estiver falando, se a gente não escuta, se a gente não responde, e não corresponde àquilo que a expectativa de Deus, como Deus vai ter prazer? Sim. Então, Deus está falando. Eu vou perguntar para vocês: Deus está falando, irmão? Amém. 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 Você está respondendo, você está correspondendo, você não, né? Você está escutando o que ele está falando? Amém. É a edificação da igreja. Então, o que Deus está falando, o que Deus está revelando para nós, ele fala o seguinte, que ele não faz nada sem antes ele revelar aos seus servos, os profetas. Então, Deus, o que ele quer fazer, primeiro, ele revela para nós. Por quê? Porque a sua igreja, ela é edificada sobre aquilo que Deus, pela sua palavra, que ele revela para nós. Ele está revelando para nós. Meu Jesus. Hoje, por isso, irmãos, que hoje tem um conselho para nós, acho que é Hebreus, capítulo 2. Abram aí em Hebreus rapidinho para mim. Irmão Hélio, você pode ler para mim, por favor, amado? Ô, meu amado, eu estou sem óculos, olha. Tranquilo. Estou sem óculos, não podendo ver, não. Não estou em casa, não. Não estou em casa, não. Amém, tudo certo, viu? Ouvi. Hebreus 2, versículo 1.
Senhor Jesus, por Amém. esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza Amém. às verdades ouvidas, Amém. para que delas jamais Jamais. nos desviemos. Senhor Amém. Jesus. Por esta razão, Nos apeguemos importa que Amém. nos apeguemos com mais firmeza às Amém. verdades ouvidas, para que delas jamais, Nos desviemos. jamais Ó Senhor Amém. Jesus. desviemos. Senhor Jesus. Então, irmão, nós estamos ouvindo ou não essa palavra? Amém. Nós temos para aquilo que Deus tem falado para nós ou não? Porque isso vai fazer com que a gente jamais se desvie. Agora, é interessante, irmãos, que isso vai trazer restauração para mim, restauração para minha casa, para o meu casamento, para os meus filhos, vai ser restauração para a igreja. Está ouvido a essas verdades, a essa palavra. E essa igreja, irmãos, atentem no que eu vou dizer agora para vocês, e eu vou estar dizendo para mim. Essa igreja que está ouvindo a palavra do Senhor, está atentando para que Deus está ouvindo, essa igreja vai dar prazer a Deus. Amém. É a igreja em Arapiraca. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, Essa Jesus. A igreja em Arapiraca é a igreja que dá ouvido à voz do Senhor, ao que Deus Amém. está Amém. Profetiza, Senhor. Profetiza. Amém. Amém. Senhor Jesus, irmãos, por isso que nós precisamos, o que faz com que a gente, às vezes, pensemos e não dê tanta atenção, é porque a gente fica pensando dentro da caixa. O que é pensar dentro da caixa? É se apegar em algo do passado e não consegue avançar para as coisas que diante de nós estamos. O que é pensar fora da caixa? Eu quero ler aqui primeiro com vocês um versículo que está em Jó. Jó, capítulo 33. Irmão Pedro, você pode ler para nós, irmão Jó Pedro? quanto, irmão? Jó, capítulo 33. Vou pedir para alguém ler aí, meu irmão. Pronto. Amém. Irmão Jeová. Ô, irmão Jaquim, eu cheguei agora aqui, eu tava botando ração pro gado ainda, meu querido. Aí eu tô sem a Bíblia, eu tô só disfrutando aqui com o irmão José. Dê amém pra ele. Amém, irmão José. Irmão, todo mundo pro irmão José. Amém, irmão José. Amém, irmão José. Amém, irmão José. Amém. Então, irmã Vânia, pode ler para nós, irmã. Jó, capítulo 33. Amém. Vou ler. 33, Jó, nem eu achei, misericórdia. Peraí, misericórdia, meu irmão. 33. Ó Senhor Jesus. 33 quanto? 33, 14. Amém, irmã Vânia? Espera aí uma coisinha. Misericórdia. Fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse, viu? Ai, graças ao Senhor. Você me ajudou muito. Irmã Vânia, fica na Bíblia. Na Bíblia, Vânia. É mesmo? Tá vendo como ele está ajudando você, Vânia? Tô vendo. Irmã Eu não tô Maria. achando, não. É o Senhor, irmã Maria. Irmã Maria Cícera. Amém. Então eu posso Amém. ler? Bora. Pronto. Achou, irmã? Achei. Pronto. Achei. 14. Então leia. Maria, achei, Maria. Achou que eu Eu já ia ler. Achou? 33 Achou a- quanto? Achou a 14. Bíblia, Vânia? 14, já foi. Vamos lá. Pode ler. Espera aí, viu? Não achou? 33, Achou a Bíblia, Vânia? 14. Achei. Senhor Jesus. Senhor Jesus, fala. Senhor Jesus. Oh, Senhor De um Jesus. modo, sim. De dois modos. Mas o homem não atenta para isso.
Repita de novo, Neto, por favor. Repita. Pelo contrário. Pelo contrário, Deus fala de um modo. Modo. Sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Tá vendo? Então, irmão, quando Deus fala de um modo, aí você recebe. Mas quando Deus falar de outro modo, aí você ficou na caixa. Aí não recebe. Não atenta para isso. Se Deus fala algo, irmão, depois ele diz outra coisa, é Deus. Ele pode falar assim, ele diz de um modo e de dois modos. E às vezes nós precisamos atentar para isso. Aí eu quero falar para vocês, isso é pensar fora da caixa. É estar sempre atento porque Deus está falando novo para nós. Amém. No que Deus falou antes e me apegar aquilo, e quando Deus falar do outro modo, aí eu não saio da caixa. Sim, Eu preciso sair fora da caixa, para que quando Deus falar algo novo para mim, eu receber e obedecer. Aí eu quero falar para vocês o que é pensar fora da caixa, dar dois exemplos. Um está, não sei na onde, eu esqueci de anotar. Quem pode me ajudar? Quando o Senhor pede para Pedro lançar a rede, eu sei que parece que é João, deixa eu olhar aqui, viu? É João 20, 19, deixa eu olhar aqui. Quando ele manda Pedro lançar a rede do lado direito, né? Quem lembra? João 21, versículo 6, eu acho. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, versículo 6. Então ele disse. Não, isso aqui, mas é numa outra passagem, aqui na pescaria, quando ele fala assim, sobre a sua palavra. Quem pode me ajudar? Marcos 1,16. Marcos 1,16. Vamos lá, para Marcos 1,16. Aqui fala do chamamento. É quando ele está pescando. Aqui ele fala da vocação. Deixa eu ver aqui se é Lucas. Tem alguma... Senhor Jesus. Não. Olha aqui, viu? Entrando no barco, que era Pedro, afastar-se. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Entrando no barco, que era Enquanto procura, a gente invoca. Amém. Ó Senhor. Aqui, achei, amém, irmão? Ó Senhor Jesus. Amém. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, Amém. versículo 5. Vamos ler a partir do 3, tá bom? Eu vou ler para você. Cadê a irmã Maria? Irmã Maria? É o Vamos que, ler. irmão?
Lucas capítulo 5, a partir do versículo 13, irmã Maria, do 3 ao 5. 3 ao 5. Isso. Peraí. Três ao 5, né? Aqui. Entretanto, em um dos... Entrando em um dos barcos, que era um de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentado-se, ensinava do barco as multidões. Isso. Quando acabou de falar, disse: Simão, faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Sim. Até quanto? Até o 5, é? Até o 5. Olha o que é pensar dentro da caixa, pensar com a mente, né? Pensar na caixa, o que é pensar fora da caixa. É o versículo 5, atentem. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, o que é pensar dentro da caixa, irmãos? Eu trabalhei a noite toda. Eu sou profissional, eu sei como pescar. E se eu passei a noite toda ali no ponto do peixe, não peguei nada, então como é que aqui eu vou pegar? Isso é pensar, irmão, dentro da caixa. Mas Deus quer que a gente pense fora da caixa. E pensar fora da caixa, sabe o que é? É aqui, ó. Mas sob a sua palavra lançarei as redes. Amém. Isso, irmãos, é pensar fora da caixa. Você não vai arrazoar quando Deus falar. Deus fala de uma maneira, mas fala de duas. Amém. Então, uma vez ele fala de uma maneira, depois ele fala de outra maneira. A gente não vai questionar a maneira que Deus fala. Para nós, Deus falou, a gente simplesmente obedece. Sim, bem. Amém. Não tem que questionar o que Deus está falando. Agora, vou mostrar uma pessoa que pensou dentro da caixa também. Pedro. De novo, Atos, capítulo 10, os irmãos conhecem a passagem quando ele falou, quando desceu uma visão, um lençol, e ali estava toda sorte de animais impuros. No Antigo Testamento, Deus tinha falado o seguinte: não é para comer essa comida. Esse tipo de animal vocês não devem comer. Então, Deus já tinha dado a sua palavra, aí eles guardaram. Mas agora, o que foi que o versículo disse? Fala de uma maneira, também de duas. Não é? Aí agora nós vemos um lençol descendo com toda sorte de animais impuros e Deus agora disse, não coma, mas agora está dizendo, mata e come. Se eu pensar dentro da caixa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que Pedro fez. Foi o que ele disse. Não como. Eu não como, Senhor. Eu não como. Está vendo, irmãos? Então eu preciso sair da caixa. Deus está falando? Se Deus está falando, é sim e amém. Eu não vou Irmão, está dando muita microfonia, tem muito microfone aberto. Amém? Pronto, aqui resolveu, não foi? Então, os irmãos estão entendendo? Olha só, o Senhor chegou para ele e disse, estando com fome, versículo 10, capítulo 10 de Atos, versículo 10. Estando com fome, quis comer, com fome quis comer. Aí o Senhor disse, eu vou alimentar ele. Vou alimentar ele com o quê? Com aquilo que eu disse que ele não comeria. Mas agora eu quero que ele coma. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra
pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, de répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Aí ele foi pensar dentro da caixa. E ouviu, cadê? Mas Pedro, olha, replicou: de modo nenhum, Senhor. Você teria coragem de dizer isso para o Senhor? De modo nenhum, Senhor. Eu não vou fazer isso. Por que Pedro disse isso? Porque estava pensando dentro da caixa. Porque eu tinha falado outrora que não era para comer. Mas agora, o mesmo que disse que não era para comer, estava dizendo: agora coma. Eu pergunto, tá, Deus errou? Deus errou? Não. Deus é Deus, irmão. Quando Deus fala, a gente simplesmente obedece. Aí ele disse: não diga, não chame. Cadê o versículo? Segunda vez a voz me falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Então, irmãos, a gente precisa pensar fora da caixa. Quando Deus falar, se a gente for pensar, a gente muitas vezes vamos replicar ao que Deus está falando. Se nós precisamos ser simples e obedientes. Deus fala e nós obedecemos. E quando Deus fala e nós obedecemos, nós tornamos pessoas felizes, pessoas alegres, prósperas. Quando nós obedecemos, irmãos, a bênção de Deus vem para nossa casa, ela vem para nossa família. Olha a família olha para a família de Noé, olha para a família de todos os servos do Senhor, né? Eles, né, quando nós obedecemos a sua voz, quando há um dano na família, irmão, é consequência da desobediência, não é da obediência, porque na obediência o resultado é bênção para aquela família. Se há algum dano na nossa família, é consequência da desobediência. Então, Deus está falando para nós, nessa semana, o falar do Senhor para nós é que nós devemos ser essa mulher virtuosa, que seja o sal da terra, a luz do mundo, que tenha um novo coração, que tenha um espírito novo, um coração e um espírito que vai amar o Senhor, que vai se apegar ao Senhor, que vai amar a sua igreja, que vai obedecer à sua direção. Então, é isso que essa semana está falando para nós. E começando a segunda-feira, ele falando da igreja nos tempos finais, eu vou ler aqui para os irmãos, só para os irmãos ver o contexto. Eu vou lendo aqui algumas partes, até onde der para a gente disputar. E amanhã nós teremos mais pelo irmão que vai ministrar, né, a palavra amanhã. Então, deixa para ele terminar. Para o seguinte: esta semana tem como título Coração Novo, Espírito Novo e a Nova Constituição. Jesus, no Novo Testamento, aumentou ainda mais as exigências, irmão, da Constituição ao estabelecer a Constituição do Reino dos Céus. Isso poderia torná-la ainda mais impraticável se, por um lado, Deus não tivesse prometido que daria a seu povo um novo coração e um espírito novo. A nova Constituição do Reino dos Céus, irmãos, são para aqueles que têm um novo coração e para aqueles que têm um espírito novo. Um novo coração e espírito novo é a condição que nos leva a viver essa nova Constituição tão elevada. A igreja precisa iluminar o mundo e ser o sal da terra. A igreja precisa iluminar o mundo e ser o sal da terra. O Senhor finalmente conseguiu produzir a igreja em Filadélfia, que é aquela que é a luz do mundo e o sal da terra.
que lhe dá condições básicas para atuar nesta era. Sua generosidade para com aqueles que vivem a condição de Filadélfia tem sido muito grande. Ele tem destrancado os tesouros da palavra profética, a qual nos leva adiante, nos dá luz e direção, concedendo ao Espírito a oportunidade de atuar com milagres e sinais por meio de sua igreja, de modo a ganhar muitas pessoas. Vimos também que, além de ter a condição de Filadélfia, a igreja nos tempos finais deve ser a mulher virtuosa, apresentada em Provérbios. Sentimos-nos muito honrados de poder ser esta companheira e auxiliadora de nosso Senhor Jesus Cristo, mais preciosa do que mais finas joias. Além de ter a condição de Filadélfia e ser a mulher virtuosa, vimos que a igreja deve ser o sal da terra. A igreja não deve ficar fechada entre quatro paredes, limitada apenas a ter boas reuniões e transmitir boas mensagens. Ela precisa influenciar o mundo. Amém. O sal existe para temperar e dar sabor. Essa é a primeira função da igreja. Por ser temperado com sal, o viver da igreja em Filadélfia é saboroso e feliz. Amém. Está faltando sal na terra, sabor na vida das pessoas. Foi por isso que Deus nos colocou nas ruas para orar por elas. Então a igreja não se limita a quatro paredes, nem às boas mensagens. A igreja é para sair às ruas para temperar a vida das pessoas. Amém. Amém. Em nosso dia a dia, temos uma infinidade de oportunidades para temperar a vida delas. Quando vamos à padaria, fazemos compras em alguma loja, comemos em algum restaurante, abastecemos nosso veículo em algum posto de gasolina ou pagamos um transporte público, devemos sempre lembrar-nos de que podemos temperar uma vida sem sabor, sem sentido, ao perguntar a alguém: posso orar por você? Senhor Jesus. Quantas pessoas, irmãos, quando nós perguntamos fazemos essa pergunta, se derramam em lágrimas, e sim, amém. Você está de boné, de chapéu, tira o chapéu, pode orar, em reverência à pessoa de Deus na sua pessoa. Então, irmãos, a gente devemos aproveitar essas oportunidades, fazer dessa pergunta ao nosso ministério, para temperar e iluminar a vida das pessoas. A orar, devemos falar a palavra profética. Não procuremos a gente fazer uma boa oração, é só falar a palavra profética para ela na oração, e ela será abençoada. Você vai iluminar a vida dela, vai abençoar a vida dela e vai temperar a vida dela. Senhor Jesus. Nós sabemos, irmãos, que o sal, olha aqui, ler aqui uns pontos aqui na terça-feira, um viver que gera alegria, equilíbrio e resplendor. Não precisamos seguir a correnteza do mundo para nos encher de alegria. No tempo de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam para se satisfazer. Muitos vivem em busca de realizações profissionais por acreditar, receber promoções ou aumento salarial
é o que traz felicidade à vida dela. Vimos em séries anteriores deste devocional que o filho era o prazer do pai e vivia feliz em sua presença. Deus é a própria alegria. Por isso, na eternidade futura, não haverá necessidade de indústria, de entretenimento para alguém se alegrar, porque Deus nos satisfará em tudo. Essa é a alegria indizível e cheia de glória que está disponível para nós. Eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 1. Irmão Josival, pode ler para nós. 1 Pedro, capítulo 1. Senhor Jesus. Versículo 8. O 8 e o 9. E o 10, Josival. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Irmão Josival, pode ler para nós? Os microfones estão liberados para... Né, Samuel, tá, né? Tá, né? Irmão Josival, leia 1 Pedro. 1 Pedro, Josival. 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Foi, saiu, não foi? Amém. Irmão Natan. Amém. Amém. Jaquinho. Amém. Irmão Jarbas. Oi? Amém, Jarbas. Posso ler? Pode ler. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Amém. O 10. O 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Amém. Então, irmãos, a alegria indizível e cheia de glória, ela está relacionada à salvação da nossa alma. E foi a respeito desta salvação, a salvação da nossa alma, que os profetas indagaram e inquiriram e profetizaram. Então, irmãos, Deus hoje, ele está salvando a nossa alma. Interessante que essa salvação, ela deveria, quando Deus estivesse trabalhando, permitindo situações para salvar ela, deveria trazer para nós uma alegria indizível. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Aí, 2 pontos. Alegria, eu quero que os irmãos entenderem essa leitura. Ele para, a leitura para nos 2 pontos. Ele diz, a quem não havendo visto, amais. Então, trabalhar de Deus, irmão, você viu aqui que esse novo coração é para amar o Senhor e para amar, se apegar a Ele e amar a sua igreja, amar a sua obra. O novo espírito é para estar ligado a Deus, sempre direcionado pela sua palavra. No qual não vendo agora, mas crendo, amar e crer,
exultais, ó, com alegria e cheia de glória, ó, exultais com alegria e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Então, até obter o fim da nossa fé, devemos obter a alegria indizível e cheia de glória. Como se alguma coisa, quando o fogo está vindo, estivesse acontecendo, como disse ele no capítulo 2. Não, no capítulo... Cadê? No capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então está acontecendo algo, irmão. Um processo de salvação está acontecendo. O fogo que surge é para purificar a nossa fé, para que, obtendo o fim da nossa fé, até lá, nós temos que ter uma alegria indizível, cheia de glória. Por quê, irmão? Porque a nossa alma está sendo salva. Senhor Jesus, alegria invisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. 2 pontos. Ele vai dizer agora o que é. A salvação da vossa alma. Por isso, Senhor Jesus, que nós, tudo que nós passamos, irmão, deveria trazer, eu sei que no momento traz tristeza, mas o fim disso aqui vai ser a santificação, vai ser o trabalhar de Deus, a salvação da nossa alma. E aqui na leitura diz assim, o sal também representa a morte de Cristo. E quando a morte de Cristo ela está sendo aplicada na minha alma, que é para salvar a minha alma, eu sei que causa dor, eu sei do que eu estou falando, eu sei que causa uma dor em mim, mas está salvando ela. Mas olha, irmãos, a maneira que ela está sendo salva. Segunda Coríntios. Abram aí, por favor. O Josival entrou. Segunda Coríntios, capítulo 4. Irmão Roberto, pode ler para nós? Amém, Roberto? Repita só o capítulo. 2 Coríntios 4. Isso, 4. A partir do versículo 7 até o 12. Amém. Amém. O poder de Paulo vem só de Deus. Amém? Amém. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Os irmãos, então, os irmãos entendem, irmão, se nós queremos a edificação da igreja, se nós queremos cooperar com o Senhor na edificação da igreja, então o nosso velho homem, a nossa maneira velha, a nossa pensar na caixa, tudo do velho homem, ele precisa ser entregue à morte todos os dias, para que ele não seja uma pedra de tropeço naquilo que Deus está edificando. Senhor, nós sabemos que tinha um muro entre Israel e os gentios, e os samaritanos, né, o povo gentio. Então, havia o muro da inimizade. A Jesus veio e derrubou. Isso é do velho homem, irmão. E isso, se o Senhor derrubou, então eu não posso construir na vida da igreja. Se o Senhor quer edificar a igreja, então o meu velho homem ele não pode interferir nessa edificação.
com minhas boas maneiras, com minhas boas opiniões, ele não pode interferir, mas ele interfere. Por isso que temos que ser entregue à morte todos os dias. Então, Deus, o Senhor quer edificar a sua igreja, quer salvar a nossa alma. Agora, olha a maneira que ele salva. Quando é que essa salvação, a oportunidade que ela vem de salvar a nossa alma? Quando nós estamos sendo atribulados, quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos sendo, passamos por situações onde não vemos esperança, uma luz no fim do túnel. É nessa oportunidade que Deus quer tratar com a nossa alma. Tem outro perseguidos, perplexos, atribulados e desamparados. Não, abatidos. Olha, quantas vezes nós nos sentimos abatidos, mas é nesse momento que Deus quer tratar com a nossa alma. Aí, diz aqui, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, quando está sendo perseguido, o velho homem quer se manifestar. O que faz? Levar no corpo o morrer de Cristo. Aplicar o sal, a obra de Cristo naquele momento, para eliminar essa impureza. Quando nós estamos sendo atribulados, aplicar o sal, se entregar como Jesus fez, se entregava àquele que julga retamente. Para que aplicar isso, irmão? Para que leva a morrer, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É a vida do Senhor, é esse tesouro, essa vida que há dentro de nós, que precisa se manifestar. Mas se o meu velho homem se manifesta, ela não pode se manifestar. Mas se ela é levada para a morte, aí a vida se manifesta. Aí, em vez de a gente acusar, em vez de a gente revidar, em vez de a gente julgar, em vez de a gente fazer algo que não daria prazer a Deus, não estava do querer de Deus, aquilo vai levado para a morte e nós vamos agir exatamente como Jesus agiria. Porque essa vida é a vida de Jesus, a maneira que ele viveu agora está dentro de mim, e quando a minha vida da alma ela é levada para a morte, quando eu aplico a cruz de Cristo sobre ao meu ego, aí a vida dele aparece, a maneira que ele vivia aparece. Porque nós que vivemos aqui, os que receberam essa vida, os que receberam essa vida, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus, a sua maneira de viver, se manifeste na nossa carne mortal. De modo que, aí, quando é aplicada a morte em mim, na pessoa que está me perseguindo, na pessoa que está me atribulando, no outro, tá o quê? Está operando a vida. Em mim opera a morte, na pessoa a vida. Assim a igreja é edificada, irmão. É o caminho que o Senhor nos deu para salvar nossa alma e para a igreja para edificar a igreja. Aplicar sempre a morte em mim para que no outro opere a vida. Essa vida que vai manifestar em mim possa operar na vida dele. Senhor Jesus. A igreja, neste tempo do fim, também precisa assumir a função de ser luz do mundo. Luz do mundo. Não podemos ser somente luz, somente nas reuniões da igreja ou durante alguns ajuntamentos do corpo de Cristo. A missão dada à igreja foi de ser luz do mundo. Somos responsáveis por iluminar este mundo, começando pelas pessoas em trevas que estão em nossas voltas. Você já esteve em trevas? Aqui vamos fazer uma pergunta. Você já esteve em trevas? Eu trabalhei na usina, irmão. Na usina, eu trabalhei à noite. E quando a carregadeira que trabalhava na cata de cana, ela se distanciava, era ruim ficar sem os faróis, sem luz. Porque muitas vezes, irmão, eu quase ia pegando em cobras, porque não tem luz. Ia pisando em cobra, porque não tem a luz. Então, é perigoso andar nas trevas. Então, a gente, agora que nós somos
Nós somos a luz, precisamos iluminar a vida de alguém. Um dia nós vivemos em trevas, nós já Amém. vivemos em dia, mas agora somos luz para iluminar a vida de outras pessoas. Mas se nós não permitirmos que essa luz ela resplandeça, por exemplo, a Bíblia nos diz que não se acende uma luz para colocar embaixo de um alqueire. Embaixo do alqueire, irmão, é para viver no plano terreno, atrás do sustento, da sobrevivência. E se quando se acende uma luz, é para colocar no velador e iluminar todos que estão na casa. Pois nós sabemos que quanto mais a luz ela fica mais alta, mais ela terá um alcance maior, ela terá. É verdade? Então, o Senhor está nos edificando para sermos uma luz colocada em um monte, ou seja, num lugar que vive num lugar celestial. Se nós descermos do monte e viver aqui debaixo do alqueire, no plano terreno, dificilmente vamos iluminar a vida das pessoas, porque o alqueire está abafando. A vida pelo sustento, pela sobrevivência, vai abafar a luz que há em nós. Vamos viver com uma vida comum como qualquer outras pessoas. O que não vai fazer diferente é que eu tenho a vida de Deus e ela não tem, mas ela não vai receber nenhuma luz de mim. Por quê? Porque a minha preocupação é outra. E a igreja ela tem uma função nessa terra. É pegar o evangelho, libertar as pessoas e trazer o reino de Deus para essa terra. E devolver essa terra para o nosso verdadeiro Senhor e ele ter descanso nessa terra. Então, irmão, eu quero ler aqui com vocês, eu quero falar para vocês o seguinte, por que essa terra é o império das trevas? Porque essa terra, um dia, ela foi desconectada de Deus. Toda a terra foi desconectada de Deus. Mas agora, aí o homem foi criado para reconectar essa terra a Deus. Mas o primeiro homem falhou, mas veio Jesus Cristo. Ele agora é a conexão de Deus e o homem. E agora ele nos conectou, nosso espírito foi aceso, e agora nós somos luz nesse mundo e devemos viver como filho da luz, viver como filho do dia, e nós sabemos, dia é luz, noite é trevas. E lá em Apocalipse, há duas separações. A primeira separação, que é justamente o ambiente onde nós devemos viver e colocar o nosso pensamento. A primeira separação é quando Deus, que a terra desconectada, ele disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Essa é a primeira luz. Essa primeira luz, irmãos, ela, apesar de ser boa, mas ainda é uma separação apenas dentro de um campo terreno, que não gera vida, nem sustenta a vida. Aí vem a outra separação. Apesar da separação, essa separação foi feita numa direção de 180 graus para o lado. Então, ainda por mais que fomos separados, a gente não anda nas festas do mundo, a gente não anda nas orgias, a gente não se prostituindo, a gente não enrola ninguém, a gente não faz isso, aquilo, na prostituição tal, mas ainda estamos no campo terreno. Ainda estamos no território do inimigo. E no território do inimigo a gente não consegue vencer. Aí o Senhor, na segunda separação, aí é outra separação, aí onde o Senhor quer que a gente esteja. A separação houve um firmamento, o firmamento que é o ar, e esse ar, ele separa o que é de baixo e o que é de cima. E nós sabemos que esse ar representa o Espírito. Então o Espírito está nos levando, irmão, para uma separação entre o viver terreno, a esfera terrena e do viver celestial. Então, o que nós precisamos agora é deixar que viver no Espírito para viver no plano celestial. Porque se nós não vivemos, não passarmos para essa outra esfera, viveremos na esfera terrena, onde o inimigo atua. E nesse campo aqui, nós sempre perdemos. Aí nós vemos agora que mais na frente há uma outra luz. É uma luz que governa. É uma luz que governa, é uma luz que gera vida e uma luz que conserva a vida. É a luz do quarto dia. E essa luz, aonde ela está? A luz
A luz do primeiro dia, ela está no campo terreno. A luz do segundo dia está na onde? No celestial. Vamos ler essa passagem? Gênesis capítulo 1, vou encerrar por aqui, irmão. Gênesis capítulo 1, versículo 12 em diante. Eu vou ler para vocês. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 12. A terra, porém, pois, produziu ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, tinha uma vida, e essa vida agora precisava ser conservada. O que Deus fez? Fez uma luz que produz vida e conserva a vida. Disse Deus, haja luzeiros haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Qual foi os luzeiros? Fez Deus os dois grandes luzeiros. O maior, que é o sol, para governar o dia. E o menor, para governar a noite. Todos os dois governam a terra. Porém, um governa o dia e o outro governa a noite. E o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Então, essa luz agora era para governo. Irmãos, Deus agora nos fez filhos do dia, filhos da luz. E como filho da luz, nós devemos governar. Deus nos fez para governo, governar sobre as trevas. Cristo, como sol, ele governa sobre a terra, mas na lua. Ele governa a lua, ilumina a lua, e a lua que governa a noite vai governar por Cristo a terra. Cristo, irmãos, está nos iluminando para que a gente governe sobre esse mundo que está em trevas. Interessante que, e assim se fez, os dois estão, tanto o Sol como a Lua, eles estão em que esfera para governar? Estão na esfera celestial. O governo, irmãos, só teremos governo, só manifestaremos a luz do Senhor se nós estivermos no campo, na esfera celestial. Vou dizer para vocês, há um fenômeno, eu quero que alguém abra o microfone para me responder. Há um fenômeno que faz com que a luz, apesar do Sol estar na direção da Lua, mas há um fenômeno que faz com que a Lua perca totalmente o seu brilho. Que fenômeno é esse? A Lua não dá essa qualidade. Eclipse. Muito bem. E como acontece esse fenômeno? É que entre o Sol e a Lua, a Terra entra no meio. Quando a Terra, irmãos, entrar no meio, a esfera terrena entrar no meio entre nós e o Senhor, certamente perderemos nosso brilho. Vamos deixar de brilhar. O eclipse já chegou na sua vida? Esse eclipse? Misericórdia, Senhor. Os irmãos entendem que Deus está falando para nós hoje, irmãos? Sair dessa esfera. Temos o sol da terra. Temos a luz do mundo. Nós somos os trabalhadores da última hora que tempera essa terra, que faz a diferença, que ilumina essa terra. Deus só tem a igreja para iluminar essa terra. Ele conta conosco. E conta conosco agora nesta era. Nós somos trabalhadores da última hora. Deus está para findar o seu trabalho e Ele quer contar comigo e com você. Ele não faz nada sem antes, né, revelar aos seus profetas.
Então, se ele está revelando, é porque ele quer fazer. Mas se ele revelou, é porque ele quer fazer com você e comigo. Se ele não quisesse usar você, ele não revelaria, ele faria. Mas se ele revelou para nós, é porque ele quer fazer com a gente. Ele quer que a gente se torne os seus cooperadores, mas para isso precisamos ser o sal e precisamos ser a luz. Amém? Amém. E é que Deus espera que sejamos essa mulher virtuosa. Amém? Jesus é o Senhor. Sim, de todo o coração, mente, vontade, emoção.